Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast. Dessa vez a gente trouxe um entrevistado bastante inteligente aí e envolvido aí com a comunidade, né? Isso. Eu já disse que eu não sei dizer o nome dele. É Jefferson, é Jefim, é Jeff, né? É Jefferson. Jefferson. E para começar a gente queria agradecer aos patrocinadores e também aos colaboradores. Nossa colaboradora Lucivânia, que sempre está ajudando a gente. Ninguém sabe, mas ela tá, né? Sempre tá com a gente aí ajudando e incentivando. Agradecer a gente desde já por ter aceitado o convite. A Denise, né? Porque Denise é o entrevistador aqui principal. Vicente, que está aí atrás. Nosso patrocinador André Roque. André Roque. E nosso amigo Gerailson também, que sempre acompanha. É isso, Denise? Isso. Então, pessoal, a gente tá aqui com Jefinho. Jefinho, quem é Jefinho? Então, agradecer primeiramente, né, pelo convite, né, estar aqui com vocês, né, a gente partilhar um pouco. Né. Então, eu sou Jefferson, né, conhecido como Jefferson, já errei o nome. Eu sou natural de Serrote. Hoje, atualmente, eu moro no assentamento Belo Monte, na limite entre Lavradio e Cubati. Sou casado com a Ariel, tenho uma filha, Maria Clara, e estamos aqui na luta, né? Caminhando. Jefinho, Jefinho, né? Se eu errar o nome, não tem problema não. Jefinho. Pronto. Ele é dali do Belo Monte. Também é presidente aí de algumas associações culturais, né? E para começar, a gente queria saber um pouco sobre esse projeto que você vem abraçando aí. Como que você tomou iniciativa? Vou contar no início. Né? Começando aí do... Pronto. Eu cheguei no assentamento Belo Monte em 2013, mais ou menos esse ano, na qual casei, né, lá em 2015. Mas aí eu comecei a chegar lá no assentamento, né, porque o assentamento é muito antigo, ele é de 1996, né, foi o ano da fundação do assentamento. Um dos primeiros, né, aqui da região da gente. Vamos dizer assim que dessa tida da gente né? Tem o assentamento Guandu, aqui de Barra de Santa Rosa, né, que é o mais antigo, ele tem mais de 30 anos, né? E a gente fica em segunda colocação, né, como o segundo mais antigo da região. E aí, nesse período, né, eu comecei a chegar lá, vim realmente me envolver na associação em 2017 para 2018, né, que aí foi quando eu me tornei primeiro tesoureiro, né, da diretoria. Eu era só sócio, mas depois eu me tornei tesoureiro. Depois fui eleito presidente, né, da associação, em 2019. Aí veio 2019, entre o período da pandemia, né, que foi 2020, e aí fiquei nesse movimento. Fui gostando, né? Tem ajuda de cabeça, né, que isso é comum, a gente trabalha com coletividade, com pessoas, isso é normal. Mais um trabalho voluntário, né, e a gente ali trabalhar com aquela questão de associativismo, né, associação comunitária, um conjunto, né, de pessoas que trabalham pelo senso comum da comunidade. E também no ano de 2021, se eu não me engano, foi 2020, me torno presidente do Conselho, né, do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável do município. Que cada área tem um conselho, né? Tem o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, o Conselho... E aí eu sou presidente do Conselho da Agricultura, né? Da área da agricultura no município. E aí hoje estou como presidente no terceiro mandato, né? Válido até ano que vem. Tá certo? Como que você tomou gosto para dizer eu quero ser presidente? Ou até mesmo entrar? O que foi que te motivou? O trabalho com o público vem já desde a questão da igreja. Participo da igreja desde 2013, final de 2013. E aí a gente trabalhando com pessoas, né, se envolvendo, né, com a questão das pessoas, a gente acaba criando um gosto, né, de trabalhar em coletividade. Então, isso faz a história. Para quem gosta, né, tem aquele dom, né, que não é todo mundo que trabalha com questão de pessoas, né, não é tão fácil, tem afinidade, porque não é tão fácil, né?
você trabalhar com pessoas, com quantidade de pessoas, cada um com um momento diferente, cada um pensa de um jeito. E isso às vezes não é tão fácil. Mas aí para quem tem realmente o desejo, a vontade, o gosto, vamos dizer assim, a paixão de trabalhar com a coletividade, isso é um passo a mais que você vai participar, né? Existe a questão de você entender, né? Ter o amadurecimento de entender as pessoas, de se envolver no meio delas e trabalhar num conjunto de servir, né? Que a associação tem essa lógica de servir, você servir ao outro. E aí foi por meio da igreja que eu comecei também a se envolver na associação, né? Claro que o trabalho é diferente, né? A igreja já é um público-alvo, né? A associação já é o público todo, né? Quem está ali, todo mundo envolvido, né? Tem essa particularidade, essa diferença. E daí a gente acabou tendo essa participação, né? Lá tem a sede lá hoje, né? Em 2013, quando você começou, 2015 no caso, né? Não, 2018. 2018, já tinha da diretoria. Já tinha o prédio? Não, já tinha o prédio. Já. Sabe... É que a fundação da associação foi em 2003. 2003. Porque assim, lá existe hoje duas entidades. Então o prédio já tinha, em 2003 já existia o prédio da associação. Já existia, lá era uma casa antiga, né? Depois reformaram ela e fizeram a sede da associação. Essa associação foi fundada em 2003, nesse período, por conta de questões políticas, na época, porque o assentamento ele é em 2 municípios, né? Tanto Cubati e Pedra Lavrada. E existe uma grande dificuldade porque só tinha uma associação do lado de Cubati, né? Então, uma grande parte dos sócios, dos assentados, era de Pedra Lavrada e tinha aquelas questões políticas e problemas internos, e acabou-se tendo a ideia de uma formação de uma associação que fosse simplesmente referente exclusivamente de Pedra Lavrada, né? Aí houve aquele movimento, aquelas questões políticas e acabou se formando em 2003 a associação, onde ela foi fundada primeiro naquela escola ali encostada do Rio Nilo, né? Que o povo chama Rio Nilo, né? O Rio do Belo Monte, e ela foi fundada lá. Sabe dizer quem foi quem idealizou a associação? Quem idealizou? Primeiro teve o poder público, né, que na época era a gestão de Tinan. Tinan foi um dos incentivadores a abrir essa associação. Dentro existia os presidentes na época, tinha o chamado Seu Duda, né, que já faleceu, foi o primeiro presidente dessa associação. Tinha seu Geraldo, hoje até meu vice, foi presidente também na época. E tinha os demais sócios, né, que foram se envolvendo, né, que teve a questão de dizer assim, vamos abraçar a causa e formar a associação. Que aí foi que surgiu a associação em 2003 e está até hoje. Lá, como você me falou, é como se fosse uma divisória. Quer dizer, é uma divisória entre Cubati e Pedra Lavrada. O pessoal de lá, da comunidade, eles sentem isso, tipo, eles olham e dizem que as coisas é mais difíceis para eles porque ele mora em divisória, porque mora distante da cidade. Existe a dificuldade. Já na ponta, como diz, do município. Né? Existe a dificuldade, né? Sempre é uma realidade local em todos os cantos, né? A política pública ela nunca chega como deveria chegar. Existem várias situações, mas sempre existe essa dificuldade, né? Tanto de um lado como do outro, queira ou que não queira, tem que ter. Né? Então, a gente tenta fazer uma ponte para que chegue, né? Porque a associação ela é uma ferramenta para isso, né? Ela vamos dizer assim, ela é o vereador da comunidade, é uma associação. Ela é quem faz uma ponte entre a gestão para trazer as políticas públicas, principalmente na área da agricultura. O papel dela é esse. Né? Aí ela tenta dar uma chamativa com o coletivo, né? É difícil eu ir sozinho lá até uma gestão, uma secretaria que faz uma cobrança, mas quando é uma cobrança coletiva é diferente. A gente tem várias pessoas ali que estão no intuito só, né? Que estão em busca de uma determinada situação. Então a associação ela é nesse papel. Ela ativamente para funcionar deveria ser dessa forma, né? Que o papel da associação é muito importante numa comunidade e deveria ser dessa forma. E a associação de lá, esqueci o nome, que eu sou esquecido, né? Esse nunca me esquecido. Mas ela é a mesma da associação de Quisserém? Tipo... É o mesmo presidente ou já muda? Não, muda, né? Cada comunidade tem uma associação. Tem um representante. Sabe quantas... Tem uma diretoria, tem seu presidente, tem seu tesoureiro. Quantas associações tem no município?
Rapaz, eu não sei o total, mas tem uma quantidade. Tem a de Canoa de Dentro, tem a do Alto Buzeiro, tem a de Cisplatina, tem a de Quisserengue, tem agora de Pai Manuel, que está bem ativo, também funcionando bem. Tem a dos Tanquinhos, tem Cabeça de Vaca, tem a de Varginha e, se eu não me engano, tem também pro lado da rua. Tem algumas associações que é assim, elas têm um documento, mas não tem bem aquela ativação de funcionamento, sabe? Ainda estão meio que engatinhando, né? Porque nem toda associação ela funciona como deveria funcionar, né? Às vezes pela parte do povo, né, que não dá a contrapartida e a participação. Certo? Ok. Então é isso, a associação é muito importante. A gente sabe que através da associação consegue muitas coisas, né? Com certeza. Então o Jeff faz trabalho aí com as associações. Ele é presidente da Associação do Belo Monte, vice-presidente do partido também, né? Que a gente vai chegar lá também, no partido. Esqueci o nome do partido, mas é PDT. Vice-presidente do PDT. E só isso, né? Eu queria contar um pouco. Presidente e vice-presidente, E né? questão dos projetos, tu tem algum projeto assim que está trabalhando, vamos dizer, está focado nesse, ultimamente agora, é recente? Na associação? Não, o que a gente vem trabalhando sempre é mais os trabalhos que vêm acontecendo, né? A parte da titulação, né, que é um trabalho que vem há muitos anos a gente vem batendo, né, para que as famílias elas estejam, vamos dizer assim, futuramente sendo dono das suas propriedades, né, futuramente. Só que aí é um processo muito longo e não é tão fácil, né, porque para assentamento de reforma agrária tem todo um processo, é por etapa. A gente já está num processo um pouco mais avançado por conta que a gente está tentando organizar todas as questões internas de lote com o INCRA, né, porque a gente depende, né, do Instituto Nacional de Conservação e Reforma Agrária, né, que é o INCRA. Né? A gente depende deles para resolver muitas coisas do assentamento. A associação ela dá a sua contrapartida, né, e o INCRA é quem dá o aval. Quem faz isso ainda, quem manda lá na gente é o INCRA. Né? Não é da gente ainda, a gente só está cuidando, mas na realidade ainda pertence ao INCRA. Realmente só vai ser um dia de dizer assim, da família, no dia que o INCRA disser assim, pronto, aqui está o título de vocês, né? Chamado título de domínio, né? Que você tem o seu título ali definitivo. E aí tem a parte da titulação, né, definitiva. Só que para chegar na titulação definitiva tem todo um processo, né? Titulação provisória, né, que aí a gente chama até o contrato de concessão de uso, que é um documento do INCRA, né, que existiu o contrato de concessão de uso com 5 anos de validade, se eu não me engano, era 3. E depois agora vem o processo do CCU sem validade, né, que ele chama de título provisório, né, porque aquele documento ele prova que a família está ali, está trabalhando, eles dizem que está explorando a terra e está com sua residência naquele local. Tem todo um processo interno dentro do sistema do INCRA. E aí, futuramente, a gente tentando adiantar o máximo possível para que a gente possa, as famílias um dia dizer assim, pronto, eu sou hoje o dono da terra. Só que tem todas essas etapas, né? E mais outras coisas a mais. Tem a questão também de ter muita família que moravam e saíram de lá e teve outras que chegaram para substituir, né? Isso. Aí, nesses processos, aí tem que notificar. O INCRA é quem faz esse serviço, né? Notifica, leva documentações, leva para a análise do sistema do INCRA. Tudo isso passa por esse processo hoje. Antigamente, pegava o documento, levava, com poucos dias já estava lá no sistema, que ele chama sistema do CIPRA, que é o sistema aqui do INCRA. Hoje não, hoje tem todo com essas questões de transparência, de unificação de informações, aí o INCRA hoje trabalha mais detalhadamente. Aí precisa de documentação, CAD único, comprovante de energia, tudo, título de eleitor, tudo isso precisa hoje, porque para constar que você realmente é agricultor, que está em baixa renda, tudo isso precisa estar lá. E também as outras partes que a gente vem trabalhando na associação, os fundos rotativos solidários, né, que tem isso há muitos anos com parceria com o PATAC, coletivo. Também tem o banco de semente, né, que é o banco da própria da comunidade, né,
os agricultores colocam suas sementes, emprestam ao agricultor, porque é um banco de garantia da semente crioula. Né? Eu tenho a semente lá, mas não é só minha, é também do outro agricultor. Né? Então, se você não tem a semente de feijão e eu tenho, você vai poder pegar emprestado e lucrando você vai repor. Né? Para manter aquela garantia daquela semente. O fundo rotativo é um incentivo. Por exemplo, fundo rotativo, a gente tem um fundo rotativo de galinha, ovelha, tela, arame farpado, palma, o fogão agroecológico, e entre outros. Né? E tudo isso é rodando, girando dentro da comunidade. Né? A pessoa que não tem condições, ter o primeiro acesso e manter sua renda nesse sentido. E para isso são muitas reuniões, muitas idas em Pedra Lavrada. E em outros cantos também. E como é a população? Principalmente os que estão lá. Como é que você acha que eles vivem ali? Você acha que eles apoiam? Tem partes que apoia, outros que criticam. Isso é normal, né? É comum. Outros que não entendem. Outros não entendem. Que não está fazendo muito ainda. Ou então não entende aquela crítica, que não entende as informações internas, né? Então isso aí sempre vai existir. Tem um projeto seu que você gostaria de implantar lá? Você disse, esse aqui é meu projeto que eu quero para cá, para a comunidade. Rapaz, tem muita coisa, sabe, que eu tenho ideia na cabeça. O que dificulta mais sempre é o financeiro, né? Sim. A gente sabe que a gente está trabalhando com entidades não lucrativas, né? Então sempre a gente sabe que a gente tem uma ideia, um projeto, mas e o recurso, né, para começar. Sempre a dificuldade é isso. Tem mil ideias, né? A questão do reflorestamento, né? Fazer uma campanha com isso aí, mas uma coisa mais detalhada. Uma questão, por exemplo, questão de sobrequeimada, né? Que é uma coisa muito constante. Os agricultores ainda têm um costume de estar botando fogo em tudo. Exatamente. Se vê 5 folhas ali, mete fogo, né? Aí conscientização, fala um pouco sobre essa questão da questão da prejudica, né? A fumaça que vai prejudicar o meio ambiente, prejudica a saúde humana, né? Tudo isso tem essas questões. Isso aí prejudica também a fauna e a flora. Tudo isso era um dos projetos que eu tinha muito em mente de tentar. Outra ideia também é implantar a agricultura da agrofloresta, né? Que é uma consociação da agricultura, né? Junto com o bioma. É você plantar dentro, em conjunto, né? Eu vou plantar pé de bananeira, pé de catingueira, pé de umbuzeiro, pé de palma. Então, um consórcio de plantas que elas vão manter ali unidas uma com a outra, né? Isso aí seria muito dificultativo porque o povo não tem dessa cultura. Verdade. Era uma ideia muito boa que penso futuramente. Te interrompendo só para nesse ponto aí que tu falou desse misto entre o reflorestamento. Tem um filho de Clodoaldo Melo, sobrinho. Sei. Ele faz isso aqui no sítio dele, aqui em Cumaru. Pronto. É um dos que eu já tive diálogo com ele, conversando sobre o projeto dele, porque eu acompanho ele e a gente já vinha trocando umas ideias e futuramente criar uma forma de iniciativa, né, para que as pessoas possam conhecer. Sim. Né, principalmente porque em Cumaru é um município, tem o nome de Cumaru, do distrito, e não tem tantos pés de Cumaru, já? Não tem pé de Cumaru. Eu vou te falar. Minha mãe, ela participa dos projetos também aqui da Associação do Alto. Sim. Ela, recentemente, no sítio que ela herdou do meu avô, já tinha uns pés de Cumaru grande. Então veio um pessoal do Pataco, viu lá, gostou, incentivou ela e recentemente ela ganhou 5 mudas de Cumaru e tá lá, já tá a coisa mais bonita do mundo. É que o período não ajuda, que a gente tá no período seco, né? Mas tá lá. Eu acho que seria bom para o Cumaru aqui um projeto tipo conseguindo essas mudas, né, do Cumaru. Sim. Plantar a árvore e cada árvore a gente plantar dar um nome ali a ela. Eu me lembro. Eu já vi ali na entrada. Sim, aqui que tem, cada família tem uma ali. Colocam em homenagem a uma pessoa, coloca a plaquinha lá. Interessante. Eu me lembro quando eu estudava, sempre gostei de fazer muda, e eu tinha feito uma muda de Cumaru e dei para Leda. Foi. Leda também já
Depois pode falar com ela e perguntar. Não sei se ainda tem, se ela conseguiu manter esse pé de cumaru. Aí na época eu dei, fiz umas mudinhas de cumaru, foi tão difícil no mundo. Hoje eu faço com facilidade, eu tenho até um mudo de cumaru lá e tudo. Porque hoje a gente não vê cumaru em qualquer local. Vê não. Aqui só, em Cumaru mesmo só tem... Eu acho que quem chega em Cumaru fica se perguntando por que Cumaru, né? Sim. Eu acho que... E o recente é esse que tem aqui. Porque não tem. Se tivesse por exemplo, a principal ali, por exemplo, a principal, como se fosse a principal ali, pegando o posto ali, até a rotatória, se tivesse ali pelo menos uma fileira de Cumaru ali, no lugar daquelas avenidas, exato, né? Dava outro destaque ao pessoal que vinha chegando. Exatamente. Então é isso, é um dos projetos que ele tem, e a gente poderia ter ajudado também, né? Plantar o plano. Só não sei se nasce, que eu já plantei ali. A horta eu plantei ali e não nasceu não. Às vezes depende da semente, né? Se a semente eu falei pra ele. Geralmente. Acho que eu vou cortar isso aí pra te ler o nome. Geralmente a semente que você planta, principalmente essa que a gente compra, a gente não sabe a procedência de quanto. Quanto mais nova, melhor. E ela porque a semente da caatinga ela tem uma certa validade, sabe? Elas são muito rápidas. Por exemplo, a semente do feijão bravo, ela dura poucos dias. Passou ali de 15 dias, ela não nasce mais não. E pode observar que a natureza é muito bem feita. Você observar os detalhes, né? A formiga carrega ela sempre tem essa tendência de crescer conforme a formiga carrega para dentro do buraco, ela nasce. Né? Feijão bravo. E tem várias outras plantas da caatinga, né? Que acontece esse processo. Outro programa assim, de ideia, de projeto que era criar um quintal medicinal. Né? As pessoas estivessem em casa plantas medicinais. Né? Pô, só via isso, coisa de mais velho, gente velha. Mas na realidade é algo que deveria ter e continuar. Né? Ter seu pé de hortelã, seu pé de malva rosa. Que hoje quem valoriza mais é o mais velho, né? Os mais velhos, né? Os avós. E a juventude ainda não está tendo noção do que significa, pensa que não serve de nada, isso é coisa do mais velho. Exatamente. É lenda. Então, é superstição e entre outras, né? Mas as plantas medicinais, elas têm uma grande eficácia, né? Tomando corretamente, né? Fazendo corretamente. Eu tomo chá de hortelã, Mário. É muito bom. Para você ver, o mastruz é bom até para os ossos, para quem tem fratura nos ossos. Exatamente. Eu digo porque eu fraturei a clavícula e das coisas que o médico falou foi que eu tomasse com leite. E realmente acelerou o processo, ele deixou o processo para mim de 60 dias, em 42 dias eu já estava recuperado. Olha, coisa boa. Né? Pois é. Por exemplo, a gente pega um mulugu, né? Sim. Não serve de nada não. Nem a madeira presta, que a madeira é fofa, né? Mas ela tem um calmante natural. Sim. Então, se você tomar o chá da folha, da casca, ela é um ótimo calmante natural. Né? Não vai derrubar você não, né? Mas vai calmar. Né? Ela tem esse poder. Muito bom. Então, pessoal, essas são uma das ideias de Jefferson. Que bastante interessante e... Nosso amigo Mingau apareceu aqui de novo. Bastante interessante para a comunidade, para a juventude. Outra ideia boa, que também pensava, era sobre a questão da reciclagem. Né? A gente vê muito nos quintais de zona rural, muita reciclagem. Eu não gosto de chamar lixo, né? Lixo é o que não presta, né? Não tem como você mais ver muita reciclagem. Tanto alumínio, né? Ferro, plástico. Né? Isso é uma coisa muito cotidiana, né? E pior que muitas vezes polui, né? Quando você libera ali no ambiente, você está poluindo. Sim. Né? Se você não tiver utilidade, mas a ideia também era criar um projeto que as pessoas coletassem e pelo menos vendesse, né? Uma pessoa que faz coleta, né? Que compra, que tem, né? Porque já vai evitar a jogar no tabuleiro, né? E o que for preciso enterrar ou queimar, que seria o adequado, o que você não tem como reciclar, né? Pelo menos queimar, né? Isso é muito importante. Aqui em Cumaru tem, eu digo até assim, um cartão postal, que se o pessoal valorizasse,
aqui da saída por cá indo para Sossego, tem uma lagoa. Se você for hoje na lagoa, você vê um lixão dentro dela. Onde seria o quê? Preservar ali, que é muito bonito lá no tempo de inverno. Além de tudo, tem vários pássaros de água, né, no período de inverno. Sim. E é um lugar bonito, mas se torna feio por conta da poluição. Isso aí vem a modificação humana. Exato. O ser humano começa a modificar o ambiente. Eu acho que teria que ter um caminhão aí disponível para levar o lixo para Pedra Lavrada. Sim. E Pedra Lavrada acho que leva para Campina, né? É. Exatamente. Eu acho que era para ter um caminhão aqui, ou uma vez por semana, 15 dias, para estar o lixo em algum canto e pegar e levar Fazer pra a lá. coleta. Fazer a coleta, levar para lá e de lá tira para Campina. Né? Uma das melhores formas seria a lógica da coleta seletiva, né? Alguém que faz, que compra, né? É um dos incentivos para já diminuir a questão da quantidade de lixo jogado no ambiente. Verdade. Uma coisa que eu me preocupo muito, por exemplo, é as questões de bateria. Né? Bateria, pilha, as pessoas pensam que aquilo é qualquer coisinha, né? Mas não imagina a quantidade de substâncias e tóxicas que tem dentro dela. E eu vejo muito, às vezes eu fico muito preocupado. Quando eu era criança, eu brincava com aquilo, abria. E eu, meu Deus do céu, nem sabia o que era. Colocar na boca que dá câncer, né? Ou não sei se dá. Agora, mas tem radiação, né? Tem radiação, ela tem vários metais pesados ali Sim. que contaminam, né? Contaminam o ambiente. Então as pessoas, após o descarte, jogam em qualquer canto. Né? E deveria ter uma campanha de coleta. Até uns dias eu vi de uma professora em Pedra Lavrada, não sei quem era, mas eu tentei procurar saber, mas não descobri quem era não. Tinha uma caixinha fazendo uma coleta dentro da prefeitura lá. E é uma ideia muito boa, sabe? Porque já diminui essa questão desse descarte incorreto, né? No ambiente. Muito bom. Mais alguma pergunta relacionada à associação? Não, eu não. Você tem? Aí, isso é uma coisa que, continuando assim, a gente está sempre trazendo cursos, né? A gente já trouxe um curso sobre associativismo, né? Sobre a questão de associação, né? Da participação, de entender o que é, como funciona, o que é a associação, o trabalho, essas coisas todas, né? E também a gente já teve o curso de suinocultura, né? De criação, manejo, os cuidados, né? A criação de porcos. E tudo já é feito pelo Senar, né? Que é um órgão. Ela não é um órgão governamental, ela tem um apoio, né? Mas não é governamental. Ela tem apoio de várias ações, tanto de agricultura familiar, do agronegócio, tem várias partes de apoio financeiro. E eles fazem um trabalho muito bacana, né? No Brasil todo, né? Nessa área de agricultura. E aí, futuramente, se der tudo certo, porque também tem que ter o desejo de povo participar, né? Sim. Porque hoje a grande dificuldade é as pessoas querem se formarem, né? Não querem, querem manter aquela agricultura de subsistência antiga. E para tentar trazer uma nova agricultura, com o período que vivemos atualmente, é um pouco mais delicado. Né? Modificar as ideias, os pensamentos, o manejo deveria ser um pouco mais diferente. Não é só simplesmente você plantar, jogar lá e passar um enxágue, não é. Hoje a gente tem que juntar os costumes com o técnico, né? Para que a gente entenda como funciona realmente. Né? Isso é muito importante. Então é isso que a gente futuramente pensa. Né? Os cursos, eles para a gente capacitar melhor e entender mais o que é que significa, né? Às vezes você imagina, mas por que esse pé de feijão cresceu bem, né? Por que ali está tão falhado? E às vezes cria até superstições, né? Por exemplo, hoje eu vejo muito a questão dos cajueiros. Os cajueiros não deram bem porque relampeou. Mas não está relampeando agora, vamos dizer o quê? Mas é o quê? É um fungo. Né? Muita gente não sabe, mas é um fungo que atacou o cajueiro que não está produzindo bem. Então, existem muitas coisas que ainda as pessoas ainda não sabem, tecnicamente, né? Falando. É igual a manga, né? A manga está num período que ela tá tipo a vingazinha e tá caindo muito. Às vezes pode ser falta d'água ou nutriente. Né? Exato. Aí às vezes as pessoas, não, é por conta disso. O pessoal diz que é o arapuá, né? Mas o arapuá não está no todo ano? Aí só se o aripuá estiver ruendo, né? Porque o aripuá nesse período, ele é uma, vamos dizer assim, uma abelha nativa, né? Da caatinga, então ela nesse período ela rói tudo, né? Agora tem que ver se ela está roendo mesmo, né?
Porque ela rói, ela vai sair ruim porque ela está atrás da seiva da planta. Sim. Então, nesse período, ela rói tudo. Pronto. Então, finalizando aí a parte das associações, vamos puxar um pouquinho agora para a cultura, né? Jeff mora ali. Se eu tenho falando o nome errado, é porque ele mora de Jeff mora ali em Belo Monte desde 2013, como já falou, né? 13. Jefinho viu alguma evolução de lá para cá, de 2013 para cá, quando chegou lá, ou olha para Belo Monte e vê com o mesmo de 2013? Rapaz, a evolução ela é mais detalhada, né? Do povo, alguns detalhes, mas sempre mais A coletivo. população aumentou, diminuiu. Eu vi um pouco mais de diminuição, né? Às vezes tem famílias, por exemplo, tinha família que era 4 pessoas, aí foi embora, ficou rei 2. Né? É igual aquela questão, né, que eu falei, que foi muita gente que saiu dali. Exatamente. Então, várias famílias foram embora. Tinha, por exemplo, uma família mais numerosa, foram embora, aí entrou um menor. Já morreu 2 ou 3, ficou só um. Então, outros foram embora, né? Ou então, se dentro daquela casa, daquela unidade de casa, tem 3 pessoas, uma foi embora, ficou 12. Então, existe sempre essa questão do êxodo, o falecimento, ou então uma mudança, né? De vida, vai embora, vem outra família. Então, sempre assentamento é como se fosse uma cidade, sempre é uma mudança constante. Sim. De pessoas. Nunca fica aquelas pessoas fixas, né? Nunca ficam sempre aquelas mesmas pessoas. E mudança assim, seja econômica, pessoal, sempre tem, né? Pessoas que crescem mais, outras descem de cabeça para baixo. Sempre tem, né? E Belo Monte sempre era uma fazenda antes, né? Até eu estava pesquisando um pouco da história de Belo Monte, eu acho que Belo Monte pode ser que esteja em torno de 200 anos, né? Isso antes de virar assentamento. Não consegui ainda descobrir realmente quem foi o primeiro fundador de Belo Monte, nunca descobri. Ainda estava pesquisando, até conversando com algumas pessoas mais antigas, mas muita gente não sabe. Inclusive, Dona Socorro falou que tem um camarada lá bastante rico, né? Que tem energia, enquanto... Era o único local que tem energia. Né? Porque eu acho que era perto de Afonso Agra. Isso mesmo. Afonso Agra foi um dos donos mais recentes, né? Depois dele. Mas aí eu vou voltar um pouco mais para trás, né? Existia, por exemplo, Sindrone, né? Era Sindrone, diferente, né? Sindrone e Dona Rosa, né? Que eram donos de Belo Monte, né? Antes de Afonso Agra, né? Então eles eram donos, até na época meu bisavô trabalhou lá, né? Que era chamado Manuel Serrote, né? Que era o pai do meu avô, Genésio Serrote. Morou lá, acredito que faleceu lá, porque os vestígios de história é pouco, né? Muitos anos atrás. Então, no período que existia, tem até um açude lá que dizia o açude de Sindrone, o açude de Dona Rosa, né? Construída, ele disse que foi à mão, né? Carroça, fazia esse processo. A maioria fazia isso, né? Inclusive lá tem uma cisterna muito grande, que pela arquitetura eu acho que ela foi construída à mão também. E ela, eu acho que foi construída bem no período de Afonso Agra, né? Sim. Cisterna grande. Hoje está abandonada, né? Sim. A maioria da parte da fazenda antiga, ela ficou toda deteriorada, abandonada, porque tem um custo, né? Você querer, dizer assim, manter aquela estrutura antiga, né? Sim. Então, se não mora, acaba, passado o tempo, ela vai se acabando. Verdade. Mas Belo Monte tem uma história muito antiga, né? A gente, às vezes, tentando descobrir alguma coisa, algumas histórias. Ali já foi campo de aviação, aquele local onde era o campo, né? Afonso Agra tinha seu avião, vinha para ali, era uma coisa fazer a história. São coisas que a gente foi imaginar, né? O que tanto já passou ali. Tinha corrida de cavalo, argolinha, onde aconteceu até uma época, eu não me lembro o nome das pessoas, que houve um fato lá de um senhor matou o outro. Tem lá a história. Dona Socorro, ela sabe muito bem essa história. Ela contou, se não tem enganado, ela contou no documentário dela lá no... Tinha até num local lá, tinha um cruzeiro, mas eu acho que passado o tempo destruído. Eu acho que até num local onde tem um pé de juazeiro, se eu não me engano, na beira da estrada. Diz que era aqui naquele local ali perto do campo. E tem as casas mais antigas, moram muitas famílias. Uma das famílias mais antigas que tem por ali é a família de Rosendo, os Siriacos, né? A família dos Siriacos, né? Que sempre reside ali antes de ser assentamento.
Tem a família de seu Otávio, né? Seu Otávio já faleceu, mas tem os filhos, residem lá também. É a família mais antiga, né? E Sim. tem as outras famílias que depois foram se espatifando, né? Foram embora. Outras ficaram como assentados, né? E o passar do tempo ficou, né? Com essa história toda. Teve outro dono, após Afonso Agra falecer, os filhos venderam, né? Às vezes tem muita gente perguntando assim, por que tanta garoba em Belo Monte? Nasceu sem ver de quê, né? Não, mas é porque naquela época existia um projeto do governo de plantar o garoba, né? E o governo prestava dinheiro, né? Empréstimo para fazendeiros, na época os fazendeiros aqui comandavam, né? E eles recebiam aquele empréstimo para plantar algaroba, plantar agave, algodão, e ele fez aquele plantio de algaroba. E aí a garapa se espatifou, cresceu por todo canto, né? Perdeu o controle, porque é uma planta que ela não faz parte não é planta nativa da Caatinga, né? Não, ela é de origem africana. Ela é mas ela foi, ela tinha aí o histórico dela mais aqui no nosso continente é na Argentina. Eles trouxeram para a região do Nordeste porque viram que é uma planta muito adapta, né? Porque ela é da região semiárida da África, né? Eles trouxeram principalmente para cá para ver e fazer o teste, né? E ela se deu muito bem no ambiente, né? Sim. Só que hoje às vezes eles consideram até como uma invasora. Isso, é tanto que eu acho que é uma das algas que o IBAMA não proíbe, né? Porque ela não faz parte do bioma, né? Da Caatinga. Então, ela é uma planta, tem muita gente que tem raiva, né? Da algaroba. Eu vejo ela como uma alternativa de não destruir a Caatinga. Sim. Né? Porque, por exemplo, também seria até uma alternativa de economia. Isso. Utilizar base, utilizar madeira, né? Pode continuar aí. Da madeira dá para fazer cerca, a estaca, produz, carvão, e o carvão, a base. A queima da madeira, né? Ela ainda é explorada. Isso. A gente vai para regiões ali que não tem mais madeira, utiliza-se da garoba como uma alternativa. E sem falar que a base é ração para os animais. E rica. Rica. Só não pode dar demais, né? Porque verdade. Ela tem um problema nas ovelhas, né? Ovelha, tem gente que dá a garoba demais e dá um problema de saúde nas ovelhas. Sim. Não pode comer porque tem um limite. O dia que ele chegou a negociar a base da garoba? Rapaz, na infância. Ok. Agora não. Eu ganhava dinheiro vendendo a garoba. Eu também. Inclusive eu comprei apanhando castanha. Inclusive eu comprei uma bicicleta com dinheiro de base de garoba. Pois bem. O saudoso Bastimelo. Serrote, eu sou de lá de Serrote, né? Meu avô, Genésio Serrote, muita gente conhecia, Genésio do Gelo. Sim, eu conheço, eu mesmo conheço. Vendia o gelo que era o suco de coco, né? Eu conhecia demais. Com pão lá em Cubati. Minha mãe é filha dele, Ivonete. Foi funcionária, hoje já aposentada, não exerce mais a função, já é aposentada. Meu pai era Genival Pereira, ele faleceu em 94, né? Minha mãe ficou grávida em 95, nasci em 95. E quando já criança comecei a apanhar castanha, né? Porque Serrote era um dos caras que tinha muito cajueiro. Morreu no período da seca, né? Período estiagem, né? Mas apanhava muita castanha ali, né? Para o finado Bio, de Bidié, né? Tem beco, tinha muito cajueiro também, apanhava castanha lá. Era castanha, base de agaroba e lapinha, né? E o algodão. E o algodão não cheguei a apanhar. Algaroba e castanha e lixo assim de ferro, alumínio. Aí menino juntava de saco, osso. Tinha um carro aqui para a feira, né? Passava e vendia. Eu fiz isso também. Mas eu lembro, a balança era tipo aqui no tempo, né? Ele mesmo dizia, né? Ganhava 20 real, Isso é o Brasil, encheu de areia. Aí tem os espertos, né? Era muito bom. Aí pois é. Os primeiros trocados ali. Mingau chegando por aqui. Tá vendo 2 vezes aqui, é um gato que tem aqui. Fica... Não conhece Mingau, é esse cabo aqui, ó. É o gato de estimação aí. Da escola. Da escola. Pois é. Então, a gente sabe um pouco de história que escuta do pessoal, até como era a delegacia, como era o funcionamento da polícia, né? Por exemplo,
quando se precisava da polícia, tinha que ir até Picuí, porque não tinha como uma facilidade de hoje de ligar, né? Votar, eu votar em Picuí. Isso, Ainda votar. chegava o tempo de votar em Picuí. É uma dificuldade grande. Sim. Antigamente, meu pai conta umas histórias lá de como que era a polícia e eu gosto de perguntar, sabe? Mas eu gosto de perguntar às pessoas mais de idade porque elas viveram, né? Isso, viveram e tem aquela experiência, né? De que passou. Isso. Né? Mas hoje a gente sabe que é uma evolução muito grande, né? Hoje tem o celular, tem outras formas de se ganhar dinheiro. Tem um tigrinho aí quem gosta de jogar, né? Eu não joguei, não. Eu já joguei, não gosto não, nem recomendo. Nunca tive nem curiosidade de jogar, pra ser sincero. E os pré-adolescentes de hoje, ou adolescente mesmo, não sabem, porque não viveram isso. Um pré-adolescente tem ali 12, 13 anos, né? Ele não sabe qual é a sensação de estar apanhando a garoba para vender na feira, ganhar um trocado. Hoje tem o pai, é mais fácil de ir, né? Hoje é fácil, né? Hoje tudo é fácil, tudo é mais fácil. Eles não valorizam. Eu fico olhando quando eu estou aqui no colégio, aí eu fico imaginando, né? Porque eles não vão saber disso. Eles podem saber porque a gente está contando, mas não é isso. Foi dar uma vez, eu ganhava dinheiro em buscar leite. Eu ia buscar leite da minha mãe. Aí, era o E iFood. tinha outras de pessoas hoje. que eu levava o leite, né? Me dava R$1, 50 centavos. Só que eu nem ligava, né? Mas ficava tão feliz. Né? Naquele tempo era E aí eu ia de bicicleta logo cedo, ia ver o leite lá em Maria Preta, lá em Beco. E aí tinha Iraci, tinha mais outra Dona Neve. Aí, traga meu leite. Aí quando me dava R$1. Né? Mas eu ficava tão feliz no mundo. Né? E dava 50 centavos, 25 centavos. Mas menina, era aquela festa. Então, aquilo ali fez parte do fez que você foi aprendendo realmente a ganhar alguma coisa. Né? Interessante. Por exemplo, eu comecei meu primeiro comércio a vender alguma coisa em 2008 para 2009. Quando eu estava com 14 anos, se eu não me engano. Tá? Hoje eu estou com 29, né? Tá 14 anos. Eu comecei a vender. Tive a ideia de vender produto de limpeza. Deu assim na boca. Eu vou vender produto. Não sabia nem o que era. Mas botei na cabeça de fazer aquilo. Né? Aí um dia eu dizia, não, mãe, mas que conversa, não será vender isso? Aí eu vou fazer. Aí eu contando. Aí eu fui para casa da minha tia, contei a ela. Aí ela disse, mas meu filho, você vai aprender isso de quê? Eu disse, não sei não. Eu sei que eu vou fazer. Aí eu sei que quando foi um dia, ela disse, vai passar um rapaz aqui na porta, isso foi na Esperança. E eu vou perguntar a ele. Tá certo. Aí o rapaz chegou, eu todo animado, aí isso tem tal canto, vende algumas coisas lá, e ela me deu R$50. Menino, parece que eu recebi. demais esse tempo. Eu recebi a Mega Sena, tão feliz no mundo. Aí fui lá, comprei umas coisas, comecei. Eu tinha uma bicicleta, uma marca vermelha, amarrei uma caixa, amarrei até errado, aprendi a amarrar a caixa sozinho. A primeira andada a caixa virou com todo, eu fiz desinfetante, tinha umas garrafas de refrigerante. Mas ali eu comecei, e na época o desinfetante era R$1. É o mais caro, era R$1 nessa época. E comecei a vendendo e fui andando, pô, não vai dar certo isso não, isso vai. Aí eu fiquei, fui. Aí tô até hoje, né, vendo hoje, quebrei várias vezes, comecei de novo, comecei a pagar castanha para arrumar dinheiro. Para investir. Mas foi uma coisa assim que foi com o passar do tempo. Né? A gente vai ganhar os primeiros trocados e aprender a ser independente. Verdade, né? Tem coisa melhor não. Independente financeiramente. No local que a gente vive, é um local que vamos dizer, a renda é pouca. Né? Se não for uma prefeitura, né, que tenha uma fixa ou aposentadoria, né, a gente tem que se manter com aquilo que tem. Que aparece, né? E aí a gente tem que bolar ideias. Né? Hoje tem coisa que eu falo, meu Deus, se eu tivesse isso naquele meu tempo, acho que tinha sido diferente. Tanta coisa que eu tinha aprendido. Né? E hoje tem tanta facilidade que você tem como ganhar dinheiro. Né? A gente vive no sistema capitalista, né? Infelizmente. Tem muita gente que ainda não consegue acompanhar no sistema capitalista. Né? Hoje tudo se vende, tudo se compra. Né? A gente, infelizmente, mantém isso. É ruim, mas a gente infelizmente, tem que andar conforme dentro do mar. Está todo mundo dentro do barco, andando dentro do mar. E tem que ir, né? Então,
a gente tem várias formas e alternativas de usar a criatividade para fazer alguma coisa, né? Tem muita coisa que a gente poderia inventar no nosso tempo de hoje. Eu também vendi din-din, eu acho que foi quando eu tinha 12 anos. Eu terminava de estudava na parte da manhã, acho que era quarta e quinta série. E quando era tarde, chegava em casa e ia vender din-din na bicicleta. Acho que você lembra, né? Que eu passava lá. Cada um teve um começo, eu vendia balinha na escola. Tá vendo? Pelota, Zorro, quem é que não lembra de Zorro? Então fui um vendedor também. Era bom naquele tempo. Empreendedorismo, né? Naquele tempo eu me senti um empresário. Mas isso ajuda a gente, né? Desenvolvimento. A gente sai das... Ter a responsabilidade. Sai das bolhas do comodismo. Mas não é muita gente que quer não. Não, Mas falando já em renda, essas coisas assim que a gente está discutindo, Enfim, tem alguma ideia ou pensa em alguma coisa que gostaria de levar para a comunidade em si, não para a associação, mas para a comunidade, uma ideia que leve renda para o público em si? Rapaz, uma das ideias que eu penso muito é criar um projeto para incentivar o que o povo já tem, né? É como se você, por exemplo, você faz um artesanato, tá aquela coisa parada ali, não tem a quem vender, porque tem que ter um público-alvo, falta de apoio, de a quem vender, né? Então, a minha lógica diz assim, não, você vende isso, então vamos dar um impulsionamento. E às vezes perde até o interesse de fazer, né? Eu sei tanto, pessoas que sabem fazer tanto, mas... E hoje, né, por conta do custo de vida, né, eu me sinto obrigado, se eu fabrico alguma coisa, vendo alguma coisa e não estou conseguindo, eu sou obrigado a ter que deixar aquilo para ir para uma coisa mais, vamos dizer, mais rápida, para ganhar, para pagar as contas. Então eu acabo abandonando aquilo que eu sei, que eu tenho um dom para aquilo ali, para pegar alguma coisa que está facilidade. Então, por exemplo, você às vezes tem um dom para pedreiro, né? Mas falta um empurrãozinho para você pegar a andada. Ou às vezes você sabe fazer um bolo bem, né? Mas não tem quem dê um apoio para dizer assim, vamos dar uma força ali a fulana, para começar a vender aquele bolo dela, porque ela vai ganhar uma renda extra. Isso. A lógica da renda extra, né? As pessoas ainda veem muito acomodar, Bolsa Família. Exato. Então isso aí está deixando muita gente acomodada. Então cada pessoa tem um dom diferente, né? Cada Com pessoa certeza. tem um dom diferente. Então assim, eu tinha uma lógica assim de incentivar nessa diversidade, entendeu? Cada pessoa tem um dom diferente de fazer alguma coisa, né? Além da agricultura, porque a agricultura ela tem um período chuvoso, 6 meses, 4 meses, pronto, passou. Aí naquele período ali você tem que ter alguma coisa para manter, porque senão causa um êxodo rural. O êxodo rural vem principalmente pela falta financeira, né? Então, nem sempre o governo vai estar ali mantendo, e nem você pode viver dependendo do resto da vida do governo. Senão você vai se acomodar e daqui você não faz mais nada. Exatamente. Aí passa o resto da vida enganchado no Bolsa Família e o Bolsa Família vai pular para aposentadoria. Né? Então eu penso assim, que as pessoas deveriam ter a independência. Isso. E sem falar que o Bolsa Família é só para você, tipo, uma ajuda. Isso. É um começo. Mas as pessoas não entendem. Acho independente que você vê muito assim. Principalmente quem é contra, vamos dizer. Quem é contra. Diz, tal governo fez isso, lança esse projeto, todo mundo é vagabundo. Não. É cada um faça possível. Ele dá aquele incentivo para você ter um complemento, né? E é porque eles chamam baixa renda. Isso. É o que você está... O que você ganha é abaixo da renda per capita. A renda per capita do salário mínimo. Então, se você está com baixa renda, o governo vai ter que dizer assim, eu vou dar um pontapé inicial na sua vida, para você até você se estabelecer. O Bolsa Família é nessa lógica. Isso. Só que, infelizmente, as pessoas dizem, não, agora eu vou viver depende pro resto da vida. Exatamente. Não quero largar. Então, se você arrumar uma oportunidade de crescer, você fica, né? Com uma amarrada uma na outra. E agora? Ou emprego, ou Bolsa Família. Emprego ou Bolsa Família. Emprego, Aí você acaba dando Bolsa Família pro resto da vida. É mais garantido. Mais garantido. E o emprego hoje, amanhã não é. Né? Aí fica nessa lógica, infelizmente. Então, tem muitos esses problemas aí, né? Isso. Dessa questão do comodismo, de achar que... mas aí as pessoas não pensam. Eu vou deixar o Bolsa Família, aí hoje eu vou ter uma renda.
Mas se você acabar perdendo aquela renda, você pode voltar ao nível do Bolsa Família, não tem problema nenhum. O governo vai ver que você parou, assinou a carteira, finalizou. Tem todo esse processo. E aquela questão que você falou do incentivo, a gente infelizmente vive em uma região que as pessoas elas deixam de comprar você e compram fora as coisas. Exato. Aí isso é o que é isso? Você não tá, se você tem algum incentivo, tem alguma vontade de, né, tá focado naquilo, você já perde ali. Porque fulano que me conhece não me compra, vai comprar de fora, eu vou não dá certo nesse comércio. Aí abandona. Então vem a lógica, né? Aí entra a questão da marca, né? As pessoas hoje elas vão pela visão do que vê. Então vamos lá no atacadão, aí vê aquela diversidade de coisa. Tem coisa que é mais caro que aqui. Né? Mas só por conta do ver, né? Exato. Da marketing, do muita coisa, aquela diversidade acaba se encantando, porque a visão ela tá bem cara. Então você tem por exemplo, você fabrica um doce. Tá faltando um rótulo, tá faltando uma embalagem ali para você se organizar, ficar bonitinho. Isso. Encanta mais o cliente. Então, essa parte também dessa renda extra, do empreendedorismo em cada família, é a questão também do incentivo, modernizar o que a agricultura vende. Né? Por exemplo, você vende ovos, né? Mas é uma coisa muito desvalorizada. Né? Pensa que ovo é qualquer coisa, né? Mas existe uma diferença, né? De um ovo da agricultura familiar, que foi produzido ali, algo que foi produzido dentro daquela família. Então, modernizar mais para que as pessoas vejam, aquele agricultor produz e está vendendo do seu próprio, vamos dizer assim, do seu próprio quintal, né? do seu próprio trabalho. Então, uma verdura, uma planta medicinal, uma muda de planta, uma galinha, né? Aí poderia modernizar, dizer assim, não vou vender uma galinha viva, vou vender já ela tratada, né? Que já conforma o comércio, né? Organizar uma bandejinha bonitinha. Então, já fabricar um doce. Às vezes tem tanta acerola, tanto mamão, manga, goiaba, caju, umbu, que umbu ainda é muito desvalorizado na nossa região. Eu vejo muitas pessoas verem umbu como qualquer coisa. Mas lá fora tem um grande valor. E hoje ela entrou, né, cotado como um dos plantas exóticas, né, fruta exótica da Conab. Hoje pode se comercializar diretamente para o governo. É muito bom. Então, o umbu ela é uma planta muito, vamos dizer assim, valorizada no comércio. Seria muito importante essa questão dessa valorização dentro da agricultura local, né, nas famílias. É bastante interessante e projeto bom, né, para incentivar quem faz artesanato, porque sumiu, né? Isso. Antigamente que eu digo é uns 8 anos atrás, né? Exatamente. Às vezes, por exemplo, a pessoa que fazia uma vassoura. Não tem mais esse tipo para fazer. Eu só conheço Vitória, que vocês platinam. Em Vitória tem a pessoa que eu conheço hoje. Natalice de Cano de Vento. Tem faz também. Pronto. Tinha pessoas, por exemplo, que faziam panela de barro. Dona Isabel. Naqueles tempos mais antigos era muito constante. Eu acho. Seu Bill, ele fazia coisa de zinco, fazia bacia, fazia lata, né, de zinco, era ao artesanal, né? Sim. Silo, né? Ele trabalhava com aquilo ali, então depois se perdeu, né? Depois se aposentou, né? Ninguém continuou. Outra coisa, por exemplo, costura. As moças jovens, né, em vez de cotar tanto celular, deveria aprender a costurar. É uma coisa que hoje é uma demanda muito grande. Por exemplo, lá no Serrote mesmo, é minha mãe que costura, já está velhinha e ela tem um dom, né, aprendeu vendo. Né, ninguém ensinou a ela para dizer assim, costura assim, assim, não. Ela aprendeu vendo. Então, hoje você não vê uma pessoa costurar. Né? Pegar uma máquina, costura manual, ou seja, de energia, costurar. Pouquíssimas pessoas que fazem serviço. Aqui que eu conheço, tem na região, tem mãe, Dona Basta aqui e Dona lá do Alto, a mãe de Nininho. Iraci. Dona Iraci. Eu acho que uma ideia boa para Nalva também, né? Para incentivar, Nalva também. Acho que uma ideia boa para incentivar, começar a incentivar de forma voluntária.
seria pegar esses que fazem costuras, que fazem artesanato e fazer tipo uma amostra. Vamos supor uma amostra aqui no ginásio, por exemplo. Dar apoio a eles, por exemplo, poderia a secretaria, um exemplo, né? A Secretaria de Ação Social fazer um pequeno curso, né? E pegar essas pessoas já experientes e mostrar. Justamente, minha mãe fez o curso aqui na Cisplatina, se eu não estou enganado, foi em 2018. Fez ela, a própria, aquela que eu falei, Dona Basta, fizeram esse mesmo curso. Inclusive, hoje ela tem a máquina que ela comprou, né? Que é a máquina mesmo industrial que chama. Sim. Mas eu alcancei ela ainda costurar, ela tinha uma de... A mão. Manual. Aí ela depois passou com uma de do pé. A do pé e a manual. Que são as mais antigas. Singe, Eterno, Serra. São marcas antigas. Isso. Aí a gente tem muitas que a gente chega. Toda casa antiga tem que ter uma máquina de costura. Pode observar. As novas não tem mais. Não. Ele não sabe mais nem o que é isso. Só tem um tripé dela lá com um tampinho de frio em cima. E outro projeto bom que seria, já envolvendo a Secretaria de Educação, seria trazer para as escolas, né? Sim. Aqueles alunos que tem os pais, que a maioria tem, né? Ou o pai ou o avô, trazer objetos. Você puxou uma coisa com a outra. Eu pensava muito, eu não sei se ele entraria um dia na escola, mas a escola deveria ter um ensino para a agricultura, como se fosse uma matéria, né? Ensino agrícola, por exemplo. É porque o que mantém a renda ainda hoje no nosso município é a agricultura, né? A gente estuda, sim, a gente quer ser médico, quer ser isso, quer aquilo, mas às vezes falta um empurrãozinho, aí você volta ao meio que você está, na sua realidade, né? Então você vai para a agricultura. Muitas vezes eu vejo muita gente desvalorizar a agricultura, né? Tudo bem que eu entendo que é a questão da agricultura subsistência, aquele processo todo, mas a agricultura ela deveria ser mais valorizada. Então deveria ter um ensino próprio para, vamos dizer assim, usar o termo técnico para ensinar aquele jovem a ter mais gosto, né? Dizer assim, como é que você deveria criar a galinha da forma correta, né? As formas técnicas, do manejo, tudo isso deveria ser uma matéria própria, né, da escola. Seria muito interessante se colocar e trazer a realidade. Eu já vejo, por exemplo, alguns trabalhos fazendo hortaliça, né? Que fazem parte da agricultura. A hortaliça faz parte da agricultura. E já incentivar a juventude a ter o gosto daquilo ali, né? Fazer o intercâmbio. Vamos no sítio de fulano hoje, vamos dar uma volta ali para a gente conhecer como é o curral de fulano, né? Então tem um professor ali, um zootecnista, um técnico veterinário, já para dar aula, né? Seria interessante, né? Isso surgir futuramente na escola, né? Sim. Era muito bom. São ideias que, quem sabe um dia, né? Então, pessoal, a gente está finalizando a parte da cultura. Já falamos na associação, foi isso. Falamos na cultura. Projetos e ideias. Projetos e ideias, que eu sou meio esquecido. Já falamos sobre histórias. Histórias do Belo Monte. Faltou a gente falar uma história sobre Serrote, né? Por que Serrote? Mas vamos chegar lá. Mas ainda faz parte da cultura local. Então vamos continuar na cultura. Muita gente lá tem a divisa, além da divisa de Cubati, tem a divisa com Serrote, né? Belo Monte ali, Serrote. Pronto, aí você mesmo que quiser a ideia de falar, fala aí. Por que Serrote? Serrote. O nome Serrote vem... Serrote a gente se lembra logo de uma serra de cortar madeira. Eu sempre lembrei isso. Mas não é isso, né? Serrote é um nome diminutivo de serra, né? De serra mesmo montanha. Né? Então, Serrote, eu não sei se você observar ali, tem muito picoto de pedra. Né? Sim. Aí conta as pessoas na história oral que é por conta desses picotos e lajeiros que dão o sentido de palavras Serrote, né? Ou se fosse serras pequenas, né? Aí vem nesse termo Serrote. E aí surgiu também o nome da família apelidada da parte da minha mãe, né? A família do meu avô, né? A família Serrote, né? Que aí veio Manuel Serrote, veio o meu avô Genésio Serrote, Zé Serrote, que era filho de Severino Serrote. Severino Serrote era irmão do meu avô, né? Severino Serrote, irmão de Genésio Serrote.
Aí vem os filhos dele, né? Sim. Zé Serrote, vem Silvano, Zé Novo, né? Mas sempre tem o termo Serrote. Só que é a família Pereira, né? Sim. Família Pereira. Serrote tem 3 famílias, Pereira, Paulo e Paulino. São as 3 famílias principais dentro do Serrote. Tudo com P, interessante. Chegou a estudar no grupo do Serrote? Estudei o que já foi demolido, né? Que era onde é o canto do posto do Serrote hoje, né? A UBS. Lá tinha a escola do Serrote, era ali. Uma delas. Lembra os professores para deixar registrado? O primeiro professor era Guilmar. É de lá do Serrote, né? Serrote. Foi a minha primeira professora. Estudei com a Andresa. Estudei, acho que um pouco com Alba Essi, a mulher de Neila, Sossego. Mas eu acho que foi pouco. Minha professora do PET foi Maria José, de Franquinho, lá de Sossego. E hoje estava no... Estudei o PET com ela. Sim, Alcinete, né? Neta. Cinete. Professora brava. Mas era um amor de pessoa. Professora muito boa, aprendeu muita coisa. Ela tinha aquele desejo, né? Quando o aluno tinha vontade realmente de aprender, ela dava ali o sangue dela para ensinar. Até hoje ela é assim. Eu estudei até a 4ª série com ela. Passou um tempo na época. E tinha a escola, porque são 2 escolas, tinha 2, né? A desativada, né? Que era José Mário de Vasconcelos. E tinha a Cícero Paulo dos Santos, que é a que foi demolida. Eu me lembro fosse hoje, aquela escola só com uma água só, de água no telhado, amarela e preta, né? A meia barra da parede preta, nunca me esqueço. Era uma coisa que sempre na minha mente, quando o Zé Vinícius vinha no ônibus, nós vinha de Pedra Lavrada, que eu ia com minha mãe, que ela ia tirando de Pedra Lavrada, era a primeira cena que vinha na minha mente, era olhar para aquela escola e eu via, bem amarelinho e preto. Então, é uma coisa que a gente nunca se esquece. Mas nessa época a gente brincava. Ali mina água, né? Na tempo de chuva nós fazia barreira, saía da escola, meu amigo, saía parecendo uns porcos, passado, fazia açuda ali, tem um barro, era bom demais, o tempo bom. Isso nós brincava em Paulo Rei, nós fazíamos. Falou em mina água, eu lembrei do Poço de Serrote. Poço Ou é tanque? O tanque. Tem Tanque de pedra. Tem o tanque. Perto ali do Negrinha Maia. O tanque. Ali é um dos, vamos dizer assim, era para ser como é? O cartão postal? O cartão postal do Serrote. Sim. O povo falava o tanque do Serrote. Né? Isso. Ali foi um dos marcos que, vamos dizer assim, a água potável para o povo é ali. Até o povo sossego pegar água ali. É boa a água lá? Ótimo. Água muito boa de beber. Só que, infelizmente, hoje se encontra sem conservação. Né? Não tem uma pessoa. Na época tinha um funcionário, se aposentou-se, colocaram algumas pessoas contratadas, depois foi retirado e depois não se colocou mais. Era um muro bastante... baixo, né? Feito de pé de cimento. E local muito... eu acho bem feito. Né? Eu acho que dos tanques... As coisas de antigamente sempre mais feito, bem feito. Você veja que o muro lá nunca teve assim, reparo nem nada, tá lá do mesmo jeito. Não tem trinca, não tem nada. Muito bem feito. É bem organizado. Aí era lá e depois veio o exército, né? Começou a colocar água, pele de seca, acordar 4 horas da manhã para pegar água. Nós fazíamos daquilo uma festa, né? Porque tinha as brigas, né? Tinha gente que subia em cima da cisterna uma vez e caiu dentro. Mas era interessante, né? Aquilo a gente fazia uma diversão. Né? Tinha hora que nós ia com raiva na Guarda-Lobo, mas era bom. Depois foi surgindo, tinha um poço, né? Água salgada de matava até Maribondo, mas nós tínhamos que pegar e consumir essa água no período de seca, né? Que era o poço, a gente chamava o poço de Zé Paulinho, que era um poço lá embaixo, lá próximo ali do poço Paulinho. Hoje é a água de desalinizador, só que foi perfurado outro, né? Porque foi para se fazer revestimento, aquela coisa toda. Aí foi feita a encanação, porque a vazão dele é muito boa, e aí foi feita a encanação, chegou o desalinizador. Algumas pessoas consomem da água, não é todo mundo não. A água, ela assim, é uma água, vamos dizer assim, pura, né? Mas nem é todo mundo que consome dela, né? Porque ela tem um cheiro da água salgada. Você sente uma água, ela tem um amargosozinho.
ela não é aquela água, dizer assim, é uma água mineral, sabe? Não é. Sei. Ela não tem o sabor de uma água doce, né? Ela não tem como. Porque ela é muito salgada. Né? E ela é retirada, né? Aquele processo da dessinização, retirar o sal da água. Eu não sei se vocês já entraram em Manjá. Eu já bebi até. Eu não sei se tu chegou a ver que aqui em Cumaru tinha um. Não. Próximo ali eu vi por falar, mas eu não... Mas ainda existe a casazinha ali. Tem uns coqueiros de João Melo ali, tem uma paredezinha, né? Era ali. Quem tomava conta de lá tinha uma pessoa que era responsável por lá, seu Pedro Raposo. Pois é. Aí então, sinto só uma dúvida. Você gosta mais de Serrota ou Belo Monte? Os dois. É um só, né? Serrota é a terra natal, né? Não pode deixar de gostar. Vamos dizer que Belo Monte ali Belo Monte é onde eu moro. é o distrito de Serrota, é quase a mesma coisa, né? Então é isso. Jefinho, tem alguma coisa para falar, queria se expressar, quer falar sobre o partido, o PDT? Pode, a gente pode falar um pouco sobre processo, né? Como se Jefinho... Política, eu desde criança sempre gostei de política, até brincava. Eu perguntei porque não é todo mundo que gosta de falar de política, né? Tem gente que diz, né? Nem política eu gosto. Então assim, nem todo jeito a gente pode conversar sobre política. Né? Verdade. Tem as fazer história, tem a classificação de pessoas que gostam de política. Mas vamos lá. Como que surgiu aí o interesse por política? Porque a gente vê, né? Que tem o interesse ele começou, isso já vem desde criança. Não vou mentir que vem desde criança. Sempre via política, não sei. Uma forma de ajudar o pessoal. De criança vinha no sentido de achar bonito. Né? Sempre gostei. Me lembro, acho que eu uns 7, 8, 9 anos de idade, eu brincava. Junto com os outros meninos, os amigos meus que sabem, Arilson, Juninho, Igor, Iago, Val, a gente sempre brincava e a gente teve a ideia de fazer uma cidade, sabe, de pedra, que era interessante. Eu lembro dizendo mais um dia com eles, eu disse, olha, isso era para ter ficado histórico, uma coisa com algo de visita, né? Que a gente teve a ideia de fazer uma cidade de pedra, com tijolo, era interessante, quando de criança. Mas foi uma ideia que a gente foi bolando isso com o passar do tempo. E a gente foi tendo a ideia de construir cidadezinhas. Né? E a gente dizia que era prefeito, que era vereador, ficava fazendo esse processo. Até na qual eu era prefeito de uma lá, a gente fazia votação, fazia foto de candidato desenhado, era interessante, sabe? Às vezes você fica pensando, rapaz, umas ideias interessantes. E aí foi criando aquela paixão, eu tive a paixão política aí. Eu me lembro naquela campanha de 2006, se eu não me engano, eu fui em 2004, de Tota foi a primeira vez candidato. 2004? Acho que foi 2004, né? A do governador parece que foi 2006. E a gente pegava as fotos, colava, fazia, sabe, aquele movimento. E a gente foi criando as cidadezinhas nessas épocas, começando a fazer. Teve uma época que a gente fez uma votação de verdade, naquela campanha de Ricardo. Ricardo saiu a primeira vez contra Zé Maranhão. Nós fizemos uma campanha de voto mesmo. Fizemos uma chapinha lá no Serrote, tinha um bocado de gente. E cada um representava um. Eu era Ricardo Coutinho, tinha um menino lá que tinha Manuel, ele brincava com a gente, já era de idade, mas brincava com a gente, ele foi para o papel de Zé Maranhão, teve outro que era Cássio, teve outro que era Efraim, teve outro que era deputado fulano, e outro deputado ciclano. E a gente fez uma votação de verdade. Teve comemoração e tudo. Foi tão interessante, sabe? Mas era uma coisa tão saudável. A gente não estava tendo nem acesso à internet direito, a gente nem sabia o que era isso. Mas a gente brincou, fazia comício, sabe? A gente pegava bandeira, material. Eu me lembro que eu vim na casa de Jarbas, foi meu primeiro contato com o Jarbas, foi quando um dia eu vim na casa dele atrás de material. Eu estudava, a gente veio aí pegar e tal. Aí Jarbas disse assim, você vai ser candidato a vereador? Aí eu disse, rapaz, deixa de conversa. Mas aí foi os primeiros contatos, foi a gente conversando. E aí o gosto pela política foi pegando aí, né? Os outros não tinham muito não, mas eu tinha, né? Sempre incentivava a gente brincando naquilo ali. E daí foi pegando o gosto, né? Sempre gostei, ficou aquela coisa enraizada. Eu sempre gostei de política, sempre gostei. Depois fui ter mais uma visão, lá em 2000,
se eu não me engano, 2012. Depois eu fui entender realmente que era político, que era o movimento, que eram os partidos e tudo isso. Aí depois fui me aprofundando mais. Fui convidado várias vezes para ser candidato, não quis, pela escolha assim, pessoal minha mesmo, porque a gente vê certas situações, aquelas questões, porque política envolve muita coisa. Mas fui convidado por Jarbas para ser candidato, por Rigoberto, sempre tive esses convites. Aí, na época, me filiei em 2019, me filiei ao PT, fui filiado ao PT na época, e depois me filiei ao PDT. Fui convidado para participar do PDT e fiquei até hoje. Até hoje estou filiado ao PDT, a convite de Alexandre Buriti. Fez o convite, foi várias vezes na minha casa, conversou e me filiei. Hoje, atualmente, estou filiado ao PDT. E aí a gente não sabe daqui para amanhã, né? Mas tem plano um dia de sair como candidato? Tenho vontade, sim. Tenho vontade. Já ajudou candidato? Já. A primeira vez que eu me envolvi assim em campanha foi a primeira vez que eu votei. Que eu votei em Caxiado, para vereador, e para prefeito votei em Tinã. Foi a primeira vez que eu votei. E estava de dentro, né? Assim, no meu movimento. Aí votei em Joá em 2020, né? Teve a campanha. Eu votei em Joá de Barros, filho de João de Barros, e em Caí. Aí eu estava realmente de dentro, com o cabo eleitoral. Né? Aí foi onde eu realmente me envolvi em política internamente. Aí fiquei até hoje, né? Participei também dessa última. Estive na campanha de Rigoberto, o Rigoberto foi candidato também, porque eu vi se era Caxiado, estive junto com eles também na campanha, naquela época. E aí estou até hoje, né? Sempre nos internos. E nessa última campanha também envolvido, né? Juntamente na equipe da oposição, né? Na parte interna, em várias ações. Parte de arte, foi eu estar divulgando muita coisa, organizando, andando com o cabo eleitoral, né? Participando. É muito bom. Né? Infelizmente a política hoje ela é mal vista, né? Infelizmente. Mas é muito bom a participação na política. A política é boa. Mas infelizmente alguns sujam e acaba gerando muito polêmica. Né? Sim. Então é isso, né? Tem mais alguma coisa que você gosta de falar, queria falar no particular, queria deixar o pessoal? Pode ficar à vontade. Só um minutinho. Então você pode ficar à vontade, a fala é sua. Não, o que eu tenho é fazer isso. A gente falou um pouco, né? Assim, resumidamente, sobre história. Né? Eu agradeço muito, né? Por esse compartilhamento de ideias, de pensamentos. Acredito que quem vai assistir, né? Vai acompanhar depois, que também vai ficar no YouTube, né? Vai ouvir e muitos vão ver ali até como uma ideia futura. Né? Porque às vezes quando a gente ouve, a gente já tem uma ideia, pega a ideia do outro e já vai juntando. Isso. Né? Isso é muito bom. E as ideias vão sendo construídas com o passar do tempo. Né? E isso é bom, a gente partilhar as ideias, pensamentos, histórias, porque a academia ela vai juntando. Eu queria falar um pouco sobre aquela história, por exemplo, daquela capelinha. Né? Sim, a capelinha. Vocês têm naquele dia, vocês postaram lá. Sim. As histórias orais, né, que as pessoas contam, né, que aqui foi nos períodos, acho que na década de 10, 20, né, que período da cólera, né, da bexiga, né, que chamava bexiga taboca, né, o nome do povo da União Popular. E tinha esse costume, né, de onde aquelas pessoas que passavam pelo período de peregrinação e para locais para ver se procuravam comida, água, que as pessoas eram muito difíceis. Acabavam as crianças se perdendo dos pais, né? E tinha essas histórias antigas que as crianças se perdiam. Então, se você puxar algumas histórias antigas, vários municípios têm essas localidades, essas pequenas capelinhas ou cruzeiros. Depois foi se formando as capelas. As pessoas que são de forma popular, né? Devoções populares, né? Que devoção popular é uma coisa, né? E devoção religiosa no contexto de igreja é outra. As pessoas, com o passar do tempo, vão criando suas devoções populares. Foram criando ao redor desses locais um local sagrado. Né? Que aí surgiu, por exemplo, essa capelinha. Outra capelinha que eu não sei se vocês sabem, aquela da Gamineira. Sim, também é antiga.
também é de um fato, de uma história como essa similar. Se eu não me engano, parece que ali foi de um homem, se eu não me engano. Eu não me lembro direito. E até o padroeiro daquela capelinha, São Vicente Ferro. Não tem mais a imagem original, né? Acho que roubaram, não sei. O padroeiro de lá em São Vicente Ferro. Só não sei o porquê do padroeiro, né? Porque sempre o padroeiro tem alguma história, tem alguma coisa. Então, pode ser a pessoa que construiu a capela, ter uma devoção com aquele santo e colocou. Lá aí tem aquela outra capelinha lá, né, nas terras do Fernando Monteiro, que sempre tem também esse costume de peregrinação, as pessoas pagarem votos, né, essas coisas todas. Né? É muito interessante. Sabe a história de lá? Como que surgiu ela? Não. Agora, se detalhadamente, eu não sei. Quem, por exemplo, teve a ideia de fazer. Mas eu sei que a história oral... A história dela. Eu sei, foi os que comentou lá, né? Sobre uma menina. O que as pessoas comentam, né? Eu sempre perguntava, dizia que era um local com uma criancinha morrida. Até algumas pessoas já tinham me dito que a criança estava enterrada naquele local, né? Foi enterrada lá, porque isso aqui, eles têm uma forma popular de chamar anjo. Morreu, né? A criança faleceu ali, foi enterrada, e lá ali tinha um cruzeiro, e depois aí fizeram aquela reforma. As pessoas, acho que popularmente fizeram aquela pequena reforma, ajeitaram aquela capelinha. E vai... O invasor aqui. Calma na sexta. Vamos continuar, vamos parar. Aí tem que ter um pouquinho de graça. Foi um invasor aqui, viu? Falando de lendas aí, lendas rurais. Rurais. Falando uma história de lenda rural, deixa eu contar uma história interessante. Pode contar. Lá no caminho de Serrote, no caminho de Serrote e Belo Monte, tem uma história de um popular chamado Toco do Padre. Toco do Padre. Que dizia que se via um corpo de um padre, né? Dizia sem cabeça, outro dizia que só via parte do corpo. Depois, várias pessoas diziam que é um local que tem um toco. Eu não sei se é de uma barabina, numa curva. Só que eu nunca vi não, né? O povo vê que pessoas contam isso é muito antigo, muito tempo. E tinha essa história do toco do padre. E ficou apelidado, né? O toco do padre. Tinha vezes quando eu passava de bicicleta, depois tu não vê não. O toco do padre nada não. Eu disse, não, nunca vi nada não. E tem muitas histórias antigas que é interessante. E pegou, rapaz, essa moda, né? É muito antiga, pegou essa história do toco do padre e ficou. Né? As pessoas até hoje têm essa história, né? Do toco do padre, né? Essas histórias populares. É interessante. Minha tia contou umas histórias também antigas. Muita gente, né? A pessoa não sabe se aumenta um pouquinho, né? Talvez aumente, né? Mas é bastante interessante essa história de lendas. São histórias populares que ficam. Né? Minha mãe sempre contou que a avó dela via um negócio bem tarde, de noite. Porque... Diga isso não, coisa meu bisavô, né, morava ali em Belo Monte, na época que ela era fazenda, e ela ia a pé à noite, chegava de manhãzinho lá, saia, não sei o que ela não, chegava de manhãzinho. E aí ela dizia que escutava um negócio gritando de noite. Disse que... Aí ela dizia assim, perguntava, né? Não tem medo, não? Não, minha filha. E disse que vinha, e disse que sempre ouvia essas coisas, né? Ninguém sabe o que era, se era coisa da cabeça, né? Só sei que a história ficou. É interessante. Né? E outras histórias aí dentro que o povo dizia que via luz, via isso, via aquilo. Eu mesmo, assim, muitas histórias eu acredito. Eu não vou dizer, se eu disser aqui que eu não acredito, eu estou sendo hipócrita. Mesmo porque, como tu falou da luz, eu até falei para ele, aqui depois de Cisplatina, acho que tu conhece ali Galante. Sei. Do Galante para chegar no outro sem terra, lá no assentamento do Padre Assis, tinha uma luz muito conhecida como a luz do Berrabó. Até mostrei aí lá a serra onde ela saía dessa serra, que fica de frente com aquela serra do Padre Assis. Sei. Aí essa lenda rodou muito tempo. Hoje ninguém fala mais, não, mas antigamente o pessoal sempre falava. E as questões sobre, você falou que antes de entrar nessas associações ser presidente,
Você participa da igreja também, né? Isso. Igreja Católica. Comecei a participar em 2013, né? Realmente, assim, ativamente, né? Como catequista. Né? Catequista aqui da preparação para a primeira Eucaristia de criança, né? Sim. Essa é a primeira vez que eu contato com o corpo e sangue de Cristo. A catequese é um processo, né? Catecumenal, da criança se aprofundar, conhecer a Cristo, de forma estagógica, né? Etc. Daí eu comecei a participar da igreja realmente, eu não sabia de nada, né? Minha catequista um dia me convidou, aí eu disse, eu vou. Quando é chamada, é chamada. Deus quando chama a gente vai. Aí, daí comecei, né? Minha catequista é Dona Inácio, né? Dona Inácio de Seu Antônio. Foi minha primeira catequista. E aí, ela sempre diz assim, fui sua catequista, hoje eu estou aprendendo mais com você do que você aprendeu comigo. Eu disse, não, mas a gente vai se modernizando. Eu disse, a senhora ainda é minha catequista, a senhora ainda me ensina. Pois é. Né? Mas aí foi participando, né? A gente se apaixonando, vai se aproximando de Cristo. Né? E daí fui participando na comunidade do Serrote, na época eu já morava no Serrote ainda, onde a gente deu o primeiro passo para a construção da capela, que tem a capela do Serrote hoje. O tamanho dela é 7 por 15. O tamanho é uma capela grande. Não sei se você já viu encostar do OBS lá. Já. Na época eu fiz parte do início da construção. Teve uns perrengues. É porque a igreja a gente trabalha com gente. Tem pessoas que correm pro bem. Tem o juiz Iscariote, né? Tem o secretário do Caim. Então, assim, sempre a gente tem dificuldade também. Mas foi dando certo, a gente foi construindo. Aí depois eu casei em 2015. Aí eu tive que me afastar. Porque lá em Belo Monte eu comecei a abrir uma comunidade lá, né? Que a gente está funcionando até hoje. Lá pertence à paróquia de Cubati. Serrote pertencia à paróquia de Pedra Lavrada. Depois houve as mudanças. Baraúna se tornou-se paróquia junto com Sossego e acabou Serrote, Alto, Cumaru, sempre pertencente a essa paróquia. Aí eu fiquei só sempre dando alguma mãozinha por ali, mas aí começou todo esse processo. A gente participar. Como catequista, como missionário leigo, né? Porque leigo para a sociedade é algo que está aprendendo, né? Na Igreja Católica tem outro significado. Leigo é todo batizado e batizados são leigos e leigas, né? Todos aqueles que são batizados e batizados. Aí tem vamos dizer assim, cada grau, né? A gente tem o leigo, aí é catequista, ministro da Eucaristia, missionário, né? Tem vários, tem gente que me chama de padre, né? Tem apelido de padre. O padre de Belo Monte, né? Ou o padre do Serrote, né? Mas não sou padre, né? Tem gente que pensa que a gente é padre só porque a gente reza uma celebração, uma novena, aí é o padre, mas não é padre, né? Porque o padre é um sacerdote, né? Consagrado, né? Que tem recebe a ordem, né? Que é um dos 7 sacramentos, e é sacerdote para o resto da vida. Nós leigos estamos à frente da comunidade, é missionário, é um catequista, a gente já tem outro, vamos dizer assim, outro ministério, né? Que já tem um sacramento do casamento, né? Que é o matrimônio, tem todo esse processo. Mas todos nós somos chamados a se envolver, né? Na missão, é uma obrigação nossa. E daí fiquemos na missão até hoje, né? Participando, missão, rezando novenas, celebrações. Só não posso rezar a missa, porque só quem reza a missa é o padre. Um dia a mulher disse, sabe rezar a missa aqui? Não, eu não rezo missa não, minha filha. Está confundindo, né? É porque às vezes as pessoas elas não têm um pouco de distinção, né? Sim. Às vezes nem todo mundo que se diz católico realmente é católico, porque às vezes está meio... Não se aprofunda, né? Não se aprofunda, né? Sim. Infelizmente, as pessoas... a gente tem muita gente no IBGE como católico, mas na prática mesmo é pouco, né? Muito pouco. As pessoas ainda faltam aprender muita coisa. Ainda de 100% só sabe 0,5. Os 9,5 não estão sabendo de muita coisa ainda não. Então tem muita coisa que o povo ainda precisa aprender, se interessar, conhecer, estudar. Porque a igreja tem um mundo, né, muito belo e bonito. Né? Não é só simplesmente ir numa missa. Verdade. Muita coisa. Então, essa missão a gente faz parte. Hoje atualmente, né, estou na comunidade, né? A gente fundou uma comunidade em 2014,
que é a comunidade Nossa Senhora das Vitórias, né, padroeira, né, na qual a imagem de Nossa Senhora das Vitórias estava lá, nesse local, na casa sede de lá. E aí foi a ideia de colocar Nossa Senhora das Vitórias, porque na época trouxeram essa imagem para lá, só que ainda não descobri. Vi dizer que foi para Aparecida, mas ainda não tem uma história muito concreta. E daí ficou a padroeira como da comunidade Nossa Senhora das Vitórias, patrona, patrocínio da comunidade Nossa Senhora das Vitórias. E aí abrange todo o assentamento, né, toda aquela área ali que a gente participa. Né. Da Serrote já é Nossa Senhora da Conceição, né, mais antiga, uma comunidade mais antiga, né, mais tempo. Então, pois é, pessoal, tá finalizando, já tá dando aqui a hora certa. Qualquer coisa a gente faz a segunda parte, já quando ele foi candidato. Porque sempre que a gente... E também tem aquela, sempre que a gente termina a entrevista, aí o pessoal diz, para ter falado isso aí, a gente vamos fazer a parte 2. A parte 2, que você não falou, que depois você às vezes você vai lembrar de alguma coisa que faltou dizer nessa, sabe? Sim. Aí a gente disse, vamos fazer a parte 2. Sim. Então, pessoal, você fala o que não falou. Quiser acrescentar alguma coisa, entendeu? Então, pessoal, é isso, a gente está finalizando. Agradecer a Gerson por ter aceitado o convite mais uma vez. E deixar ele bem à vontade aí para dar suas palavras finais, o que ele quiser falar. Pois bem, foi muito bom essa partilha de informações, de ideias, né, de histórias, né? Histórias que vocês não sabiam, quem vai assistir também não sabia. E tem várias outras histórias que também não me lembro agora, mas a gente na próxima oportunidade, que isso é muito importante. Eu acho muito belo um trabalho como esse. Tem muita gente que você poderia entrevistar, muitas pessoas que tem várias histórias. Né? A cultura, fazer história, ela ainda é muito embutida. O povo ainda está faltando uma valorizaçãozinha de dizer assim, a cultura da gente é boa. Né? Tem muita coisa que a gente ainda falta dar umas cascarreadas. Né? Então tem muitas histórias. Então isso aí é só um pouquinho do que a gente está discutindo um pouco de histórias e ideias que tem muito ainda a gente se pensar, ouvir, né, das pessoas. Eu agradeço demais por esse momento. Né? Quando quiser me chamar, podem ir. Com certeza, vai. Eu acho bom demais. Né? Isso é muito importante. Sempre que tem entrevista de vocês ou de alguém, eu sempre gosto de assistir, né? Porque é muito bom a gente ouvir, né, as histórias. Gosto de ouvir as pessoas na idade também, ouvir histórias. E minha tia, eu sempre pergunto, né, sobre a nossa família, como veio de onde, quem foi, quem é, como é que chegaram, como é que esse povo chegaram aqui. Né? Eu fico descascareando, né, de entender. Meu avô, por exemplo, que veio lá do distrito do Pintado de Esperança. Né? Minha avó veio lá do Cinco Lagoas, de Cacerim. Né? E eu disse, como esse povo chegaram aqui, pelo amor de Deus? Eu ficava perguntando. E sempre curioso, né? Essa parte da família da minha mãe, família do meu pai, família já vem ali dos Vasconcelos, Pereira e Costa, dali da região de Olivedo, né? Aí vem ali do Aroeira, Santana, né? Já é outra família, né? Tudo interessante. Então a gente vai vendo as histórias, como é que as pessoas vão chegando, vão se estabelecendo, né, em cada localidade. Isso é muito bom, a gente resgatar as histórias, a resistência, né? O que as pessoas já passaram. É muito interessante, né? Então, isso é um momento muito bom. Agradeço demais. Isso é um momento muito ímpar. A gente sempre trocar ideias e histórias. Agradeço muito. E também os demais que vão nos assistir. Com certeza. Muito bom. Então, pessoal, mais uma vez, agradecer aos colaboradores, Lucivânia, Gerailson, André Roque. Esqueci, não? Isso. Não. Acho que não. Mandar um alô aí para Leda também, que cedeu espaço aí para ele. Gerais, você está assistindo, Leda. Leda. Eu já sabia. Foi meu professor. Foi, né? Damião. Foi o meu em Sossego, História, Geografia. Damião, Lucivânia, você está assistindo. E se eu esqueci alguém, depois você manda aí que o professor fala. Leda foi professora minha de artes. De artes. A minha também, foi de arte e cada coisa. Então, pessoal, é isso. Até a próxima.